Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um alívio tirar essa máscara. Irmãos, é a primeira noite depois desse retorno que eu estou aqui junto com os irmãos. Desde esse momento, acredito que já faz uns 2 meses que nós retornamos ao culto presencial. É a primeira noite que eu estou aqui com vocês. Eu tenho optado por vir pela manhã. Pela manhã, todas as manhãs eu estou aqui. Domingo à noite, domingo passado, eu estive na congregação do Jardim. E pude ver ali como Deus tem sido gracioso com os irmãos dali, né? Do domingo, há 15 dias atrás, eu estive na congregação de Fagundes. À noite, né? À noite no Jardim, à noite em Fagundes. Mas aqui na quarta igreja é a primeira noite após o retorno. E olhando esse novo desenho, esse layout aqui, alguns bancos marcados aqui, é um misto, um sentimento misto de alegria e também de tristeza, né? Alegria por estarmos de volta, estarmos reunidos para cultuar a Deus de forma presencial. Isso alegra o nosso coração, sem dúvidas. Porém, ainda assim, tristeza por ver tantos assentos, tantos bancos vazios, que poderiam sim, essa noite, estarmos aqui. Todos os irmãos que congregam aqui na quarta igreja, mais os visitantes que Deus tem nos agraciado, sempre com a visita de pessoas aqui, de pessoas de outras igrejas, e pessoas até mesmo, às vezes não crentes, que nos visitam. Mas é bom estarmos aqui para louvar o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, segundo Samuel capítulo 7. Segundo Samuel capítulo 7, eu estarei fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 17. Esse texto, não sei se os irmãos visualizaram, mas aproximadamente há 15 dias atrás, o nosso irmão Felipe, ele trouxe uma aula em cima desse texto, segundo Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao 17. Foi postado no domingo à tarde, 3 horas, no horário aí de escola dominical alterado. Segundo Samuel capítulo 7, diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel.
Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Até aí. Texto belíssimo da palavra do Senhor. Vamos orar a Deus, pedir a Deus que esteja nos conduzindo nesse momento. Santo Deus, Pai eterno, nós queremos te render graças mais uma vez pela tua palavra que foi lida, bem como pelos outros textos que foram lidos essa noite, bem como também, ó Deus, pelos cânticos, pelas ofertas, enfim, por cada momento litúrgico que o Senhor nos proporcionou esta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos direcionar, que o teu Santo Espírito venha a nos abençoar, para que possamos sair daqui também alimentados pela tua palavra. É em nome de Jesus que nós assim te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, não foi apenas os novos desenhos, o novo layout da igreja que afetou a nossa vida como igreja. Alguns temas, alguns assuntos surgiram desde o início dessa pandemia. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós nos vimos meio que obrigados a tratarmos a respeito de alguns assuntos, mesmo que esses assuntos eles não tenham vindo até nós de uma forma em meio a um debate tranquilo, mas foi por força das circunstâncias que nós terminamos tendo que tratar de alguns assuntos desde o início da pandemia, e assuntos esses referentes ao culto. Se os irmãos se recordarem, logo no início dessa pandemia, que começou a surgir os primeiros casos aqui no Brasil, nós fomos impedidos de nos reunir de forma presencial para cultuarmos a Deus. Entenderam as autoridades, e não só as autoridades no sentido dos governantes, mas até mesmo autoridades dentro do nosso próprio círculo religioso, dentro da igreja evangélica e demais outras religiões, que a reunião presencial para cultuar a Deus poderia oferecer um perigo de aumentar o nível do contágio entre os irmãos, e sendo assim, entenderam que era necessário que o culto fosse suspenso, o culto presencial. No entanto, algumas outras atividades, elas permaneceram sendo realizadas de forma normal. Algumas atividades, exemplos de supermercados, padarias, farmácias, elas continuaram, evidentemente, com algumas restrições de distanciamento, máscaras, álcool, mas elas continuaram porque entendeu-se naquele momento que essas atividades era essencial. Já o culto, entendeu-se que não era essencial. Até houve uma discussão no início se era ou se não era, e aí esse assunto caiu assim de paraquedas no nosso meio. O culto é algo essencial ou não? É uma atividade essencial na vida do povo de Deus em especial, ou não? Podemos, por algumas razões, suspender o culto. Bom, de imediato surgiu um segundo questionamento também a respeito do culto. Também, mais uma vez, não foi algo que surgiu naturalmente como um debate natural, como tantas outras questões que vão surgindo, mas nós fomos pegos também de surpresa.
Porque a saída que nós encontramos foi realizarmos cultos ou transmissões. Às vezes eu estava ouvindo uns dizer que era culto, outros dizer que era transmissão. Ficou essa questão, se o culto virtual, onde reuniram-se aqui por diversas vezes algumas pessoas que participavam da liturgia, dos cânticos, da pregação, e era transmitido via online através de mídias sociais, e as famílias em casa se reuniam para ouvir aquilo que estava sendo transmitido. E aí surgiu esse debate. É um culto público. Os sacramentos, eles podem ser ministrados de forma virtual. Foi mais um debate que nós tivemos ao longo desses dias. E depois que se voltamos a nos reunir presencialmente, isso ficou um pouco de lado, esquecido, né? No entanto, há muitas pessoas que ainda estão com essa dúvida, porque não podem, ou é recomendado que elas não estejam aqui conosco, que estão em casa. O texto que nós lemos, perceba que trata-se também a respeito de culto. Chega um determinado momento da história do povo de Deus que esse homem chamado Davi, ele resolve construir um templo. E templo tem tudo a ver com culto. Passou pela cabeça dele edificar um templo para que naquele local Deus fosse cultuado e adorado. Os sacrifícios que até então eram realizados em tendas, a partir de então, com a construção do templo, ele seria realizado no templo. A presença de Deus, que outrora era simbolizada pela Arca da Aliança, todo aquele material propiciatório, o altar, ele seria transferido para o templo, de forma que a presença de Deus agora passaria a habitar no templo que ele intentou construir. É curioso que o próprio do texto, e Davi também ele apresenta as razões que levaram ele a desejar construir esse templo. Ele simplesmente não olhou assim: eu vou construir um templo. Não, ele expressa algumas razões que brotaram do seu coração, que levou ele a desejar construir um templo dedicado a Deus. Versículo 1 diz: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa. Veja bem que Davi, ele havia construído uma casa, um palácio para morar, e essa é a primeira razão que levou ele a desejar construir o templo. Ele olha para o profeta Natan, ele diz: morando nessa casa de cedro era um material caro na época, era uma bela casa que ele morava. Ele olha para a Arca da Aliança, habitando em tendas, e ele entendeu que não havia razão para que ele, como um rei terreno, habitasse em um palácio, em uma casa tão glamourosa, enquanto Deus, o verdadeiro rei, habitasse em tendas. Essa foi a primeira razão que ele encontrou para desejar construir um templo. Mas não apenas essa razão. O restante do texto, do versículo 1, diz: tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Essa foi uma segunda razão que levou Davi também a desejar construir o templo. Ele observou a grande obra que Deus havia realizado no meio deles. Eles adentraram naquela terra. A terra ela era habitada por outros povos inimigos do povo de Deus, que faziam oposição a que o povo de Deus entrasse naquela terra e ali estabelecesse a sua vida, o seu culto e todas as demais atividades. E Davi presenciou com os seus olhos como Deus operou de forma poderosa, derrotando todos aqueles inimigos. E chega um ponto da obra que Deus tinha realizado no meio deles, que Davi observa que Deus havia dado descanso de todos os inimigos que havia em redor deles. E ele viu que a obra que Deus tinha realizado era uma obra tão grande, tão maravilhosa, tão preciosa, tão tremenda, que levou ele a entender que deveria ser construído um templo para que esse Deus fosse adorado pela obra que ele tinha realizado no meio do seu povo. Perceba que eram duas razões, ele já apresenta aqui. Primeira razão para que Davi quisesse construir o templo: sendo Deus quem era, deveria habitar
em um palácio, em um templo. A obra que Deus realizou no meio deles era o motivo pelo qual Deus deveria também, segundo Davi, habitar em um templo. E havia uma terceira razão aqui, que também Davi, ela está implícita aqui no texto, quando Davi, ele olha tanto para quem é Deus e quanto para a sua obra, para aquilo que ele realizou, para os seus feitos, e ele entende que esse Deus, ele era por demais glorioso, majestoso, para que continuasse habitando em tendas. A glória de Deus revelada em quem ele era e naquilo que ele havia feito em favor do povo, demandava de Davi, do seu povo, construir um templo que estivesse compatível com a glória desse Deus. Que razões! Que razões tremendas Davi apresenta para construir o templo. Quem é Deus? A sua obra e a sua glória. As razões que Davi apresentou aqui ao profeta Natan eram razões tão fortes que o profeta Natan, de imediato, ele diz: vai, disse Natan ao rei, versículo 3, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olhando as razões que levaram aquele homem a desejar construir o templo, o profeta não teve dúvida nenhuma que ele ia contar com o favor de Deus. Quem de nós, se ouvisse alguém dizendo: olha, eu vou realizar tal obra, eu vou fazer, eu tenho um tal projeto, aí vamos dizer que nós perguntássemos: mas por que você quer realizar esse projeto? E ele argumentasse, as razões que ele apresentasse era porque diante de quem Deus era, diante da obra de Deus que Deus realizou e diante da glória de Deus é que eu vou fazer isso. Quem de nós se atreveria ou ousaria colocar algum tipo de empecilho nessa obra? Só que quando nós vamos olhar para o restante do texto, essa não foi a reação de Deus. A reação de Deus, ela contrariou, ela foi de encontro à reação do profeta. Nem sempre as razões certas, elas são acompanhadas das motivações certas. Isso é uma grande lição para nós. Nem sempre as razões certas, elas são acompanhadas das motivações corretas. Lembre-se quando Jesus, ele censura os fariseus por dizimarem e ofertarem na casa de Deus. Eles estavam fazendo a coisa certa, pela razão certa, agora com a motivação errada. Nós estamos vivendo um momento aqui de... Ontem nós alcançamos essa triste marca de 100 mil pessoas que perderam a vida, segundo os cálculos, com essa nova enfermidade. Mas quando nós olhamos a forma como é noticiada, nós percebemos está certo em fazer esse alerta para a nossa sociedade. Agora, muitas vezes nós percebemos que as motivações é com o intuito de trazer algum benefício próprio. Por trás dessa propagação a interesses pessoais de grupos específicos. Nem sempre as razões certas, elas são acompanhadas das motivações certas. Durante esse período relativamente curto, que nós estivemos afastados do nosso culto presencial, uma das coisas que nós pensamos, meditamos muito, foi a respeito de se Deus não nos estava disciplinando em tirar de nós esse privilégio que é estarmos presencialmente cultuando a Deus, pelo fato de nós estarmos no dia do Senhor, cultuando a Deus, tudo pela razão certa, porém com a motivação de coração errada. Nós nos questionamos: o que é que pode nos dar
tanto a razão certa como a motivação certa. Essa vai ser o que eu vou tratar com vocês essa noite. A única coisa que pode nos dar a razão certa, pela motivação certa, é o Evangelho. Somente o Evangelho, ele pode causar em nós uma motivação que agrada a Deus. Nada, absolutamente nada que nós venhamos a fazer, se não seja fruto de uma ação do Evangelho na nossa vida, pode nos dar a motivação correta para sequer estarmos na casa de Deus, cultuando e adorando o seu nome. E este Evangelho, ele nos dá a motivação certa, olhando para esse texto, por 3 razões. Primeira razão, porque ele nos traz o conhecimento de quem é Deus. O Evangelho, ele traz a nós um conhecimento a respeito de quem é o nosso Deus. Essa é a primeira razão, por isso que ele dá a motivação certa. A segunda razão que esse Evangelho, ele nos motiva a fazer as coisas de forma que agrada a Deus, porque ele é fundamentado na obra que Deus realizou. E a terceira razão pelo qual esse Evangelho nos dá a motivação correta, porque somente esse Evangelho, ele manifesta por meio do Espírito a glória de Deus. Somente o Evangelho. O Evangelho revela quem é Deus, fundamenta-se na sua obra e aponta para a sua glória. Resumindo, por isso que o Evangelho, só nele nós encontramos a motivação errada. Veja lá, primeiro ponto, porque o Evangelho revela, nos dá o conhecimento de quem é Deus. Versículo 5, olha o que é que Deus diz ao profeta Natã, para que Natã diga a Davi: vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Veja que Deus, ele faz uma indagação a Davi: edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Se nós olharmos a estrutura desse texto, Deus aqui está chamando a atenção não para o que ele vai, a ênfase do texto aqui não é para o que vai ser construído, nem tampouco para quem vai construir. A ênfase do texto aqui é para quem vai ser construído. É Deus que está aqui no centro desse texto. É como se Deus chamasse Davi através do profeta Natã e ele fosse tratar com Davi a respeito da pessoa de Deus, quem era Deus. Deus deixa um pouquinho de lado Davi, a obra que ele intentava fazer, e vai tratar com Davi a respeito dele mesmo, a respeito de quem é Deus. Essa semana eu estava lendo um livro que foi escrito, um livro que traz umas pregações que C.S. Lewis fez, e na introdução desse livro, o autor dessa introdução, ele conviveu algum período com o C.S. Lewis, e ele cita alguns eventos, alguns acontecimentos, algumas histórias que ele presenciou juntamente com o C.S. Lewis, e ele vai narrando aquelas histórias, e a ênfase dele não é em si o fato que aconteceu, não é o evento em si que chama a atenção do autor. O que chama a atenção do autor é a reação do C.S. Lewis, e como aquilo tornava-se muito evidente traços da sua personalidade e do seu caráter. Ele começa a descrever quem era C.S. Lewis diante dos eventos e alguns acontecimentos que ele presenciou. C.S. Lewis, é aqui que Deus está fazendo. Deus quer que Davi, a intenção de Deus aqui é fazer com que o autor, com que os leitores desse texto olhem para Deus. E ele continua, versículo 6: porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo.
Deus vai começar a falar de alguns eventos, falar alguns acontecimentos, com o intuito de que os seus atores conheçam bem quem era Deus. E a primeira coisa que ele fala é que desde o momento que ele saiu do Egito, juntamente com todo aquele povo, caminhou pelo deserto, se estabeleceu na terra de Canaã, e até aquele momento, quando ele havia dado descanso por meio de Davi ao seu povo, foi da vontade de Deus habitar em tendas. Deus, ele manifestou esse desejo. Ele poderia ter falado com o povo: peguem cedro, madeira, qualquer outra coisa e construam uma casa e me coloque apartado de vocês. Não, foi da vontade de Deus habitar no meio do seu povo. E essa habitação, esse convívio que Deus tinha com o povo, ele se estabeleceu por um longo tempo até aquela data. E a presença de Deus no meio deles era algo significativo. Deus não é aquela pessoa que se faz presente em um determinado ambiente, em um determinado evento histórico e passa desapercebido. A presença de Deus, ela é marcante. A presença de Deus tinha um significado profundo para toda aquela nação, para toda aquela geração que havia saído do Egito e havia se estabelecido na terra. A presença de Deus trazia benefícios terrenos, concretos para a vida daquele povo. Quando aquele povo saía para guerrear, para lutar contra os adversários que vinham de encontro a eles, eles levavam aquela arca, e a presença de Deus era quem garantia que os inimigos não haveriam de prevalecer contra eles. A presença de Deus era quem garantia que eles sairiam daquela batalha, daquela luta vitoriosos. Há um relato bem conhecido que em um determinado momento o povo de Deus vai para a batalha e eles esquecem de levar a arca da aliança, a presença de Deus. E quando chega no meio da batalha, eles perdendo lá, eles dizem: eita, a arca da aliança. Aí foram buscar, a derrota foi pior. Estavam fazendo a coisa certa, pela motivação errada. É Deus quem dá a vitória. Era Deus quem estava no meio deles e providenciava a vitória. A presença de Deus era quem garantia a eles que eles haveriam de sair para trabalhar, regar suas terras, plantar sua semente, e no devido tempo eles haveriam de colher o fruto do seu trabalho. Deus era conhecido no meio deles como Deus provedor, porque a sua presença garantia o sustento deles. A presença de Deus garantia segurança, a presença de Deus garantia o sustento, a presença de Deus no meio dele garantia alegria, celebração. Eles iam diante de Deus e realizavam as festas celebrativas com intensa alegria, porque Deus estava no meio deles. A presença de Deus no meio deles era algo fundamental, era algo marcante, era algo que marcava cada momento da vida deles, cada história da vida deles. A presença de Deus era marcante, trazendo benefícios, privilégios para eles. Porém, meus queridos, havia algo acima do que simplesmente trazer benefícios temporais, terrenos. Aquela presença de Deus no meio deles revelava a eles quem Deus era. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o céu, toda a terra, o Deus que quando falava o monte tremia, o Deus que os seus adversários diante dele eram reduzidos a nada ou quase nada. Era um Deus que estava habitando em tendas, caminhando com o povo. Quando o povo de Israel olhava para esse Deus tão poderoso, tão majestoso, mas que ao mesmo tempo estava no meio do povo, não tinha como eles não
trazer à sua mente que esse Deus, apesar de toda glória e toda majestade, era um Deus condescendente, que estava no meio deles, que caminhava com eles, que se alegrava em participar do dia deles. Era um Deus de coração humilde, manso e humilde de coração. Aquele Deus, além de ser manso e humilde de coração, era um Deus santo. Mesmo habitando no meio de um povo pecador, mesmo caminhando junto àquele povo tão transgressor, era um Deus que não se contaminava com o pecado do povo, era um Deus que permanecia santo e irrepreensível, não se achava falha, dolo em Deus. Aliás, até o povo, para se aproximar dele, precisava fazer atos, ritos de purificação, que mostravam de uma forma muito clara que esse Deus, ele era santo, incontaminável, e que o pecado não poderia aproximar-se dele. Era um Deus santo, era um Deus manso e humilde de coração, era um Deus misericordioso, que mesmo caminhando com esse povo pecador, quantos eventos a Bíblia não relata da rebeldia, da murmuração, do pecado desse povo contra Deus. Deus tinha todos os motivos, todas as razões para fulminar aquele povo, mas Deus agia no meio deles com misericórdia. Era um Deus bondoso, gracioso, que mesmo quem esse povo era, ainda assim Deus ouvia a oração desse povo diariamente. Foi a pregação de domingo passado, não sei se foi de manhã ou à noite, o altar do incenso, quando as orações diariamente, continuamente chegavam, eram colocados, os sacerdotes colocavam para chegar diante das narinas de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele ouve a oração do seu povo, mesmo que esse povo seja um povo de coração duro. É um Deus fiel. Veja que aqui eu estou traçando o caráter de Deus, um Deus, apesar de toda glória, humilde, um Deus que mesmo caminhando com o povo pecador, é um Deus santo, um Deus que mesmo caminhando com o povo de coração duro, é um Deus misericordioso, é um Deus justo, é um Deus bondoso e gracioso, que através de um ritual que eles realizavam uma vez por ano, onde um bode era sacrificado, o pecado do povo simbolicamente era transferido para aquele animal. A justiça de Deus, de uma forma ainda como em sombras, se manifestava. Mas uma coisa o povo sabia: esse Deus, ele é justo, e justo também da forma como ele tratava até o próprio povo diante da desobediência do povo. Na caminhada de Deus com o povo, grandes obras Deus realizava, mas o que saltava aos olhos daquele povo era que eles estavam conhecendo na intimidade quem era esse Deus. E esse Deus se revelou de uma forma plena em Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que caminhou com pecadores, que tocou em leprosos, que perdoou prostituta, que abriu os olhos dos cegos. Todas essas qualificações que o povo tinha de Deus se manifestou de uma forma muito clara em Cristo Jesus, quando ele encarnou e veio a esse mundo. Nós sabemos que Deus é misericordioso. Essas sombras já davam sinais de que Deus era misericordioso. Porém, em Cristo Jesus, nós vimos a glória do Pai revelada no Filho. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso, porque Cristo Jesus, ele manifestou esse poder. Nós sabemos que o nosso Deus é santo, porque dolo nenhum se ouviu sair da boca do nosso Salvador, mesmo caminhando em meio a pecadores, mesmo comendo, dormindo, bebendo com pecadores. Dolo algum se ouviu na sua boca.
Versículo 7, lá do texto de 2 Samuel, ele diz: em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Irmãos, isso é tremendo. De todas essas qualificações de Deus, Deus olha para o povo. Alguma vez eu manifestei durante toda essa jornada, e olha que foi uma jornada difícil, olha que foi uma jornada repleta de rebeldias, olha que foi uma jornada repleta de murmurações. O período de Juízes, que esse período aqui já é um período posterior ao período dos Juízes, ele é conhecido como um período cíclico, que as coisas voltavam a acontecer da mesma forma. Deus levantava juízes, trazia o povo para perto de si. Quando este juiz morria, o povo voltava a cometer pecados que ele cometia outrora, e ainda com mais intensidade. Deus levantava outro juiz, o povo vinha de volta para Deus. Esse juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal perante os olhos de Deus, pior do que na fase anterior. Período difícil, mas Deus nunca se arrependeu de caminhar no meio do seu povo. Deus nunca deixou de amar a sua igreja. Deus nunca deixou de olhar com olhos de misericórdia para a sua igreja, não obstante a sua igreja ser um povo de coração duro e um povo rebelde. Mesmo assim, Deus nunca se arrependeu em nenhum momento. O que Deus está dizendo aqui, que em nenhum momento da história da igreja, dessa caminhada gloriosa de Deus com o seu povo, Ele acordou com um dia de mal-humorado ou arrependido de ter escolhido esse povo para ser o seu povo, a sua nação. Que coisa maravilhosa isso. É assim que Deus olha para a sua igreja. Deus tem um amor infinito pela sua igreja. Se um dia, ou um segundo sequer, Deus levasse em conta as nossas transgressões, Ele nos fulminaria. Que Deus é esse? Que Deus tremendo! Esse é o Evangelho que nos motiva, que traz ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento quem é o nosso Deus, que nos motiva a fazer as coisas certas, pelas razões certas, pela motivação correta. Enquanto nós não conhecermos esse Deus na intimidade, nós jamais poderemos agradá-lo. Esse Evangelho nos dá as motivações certas, porque ele revela, ele traz à nossa mente o conhecimento de Deus. Um Deus que era totalmente estranho para nós, resolveu se revelar e se revelar habitando em nosso meio. Irmãos, nada pode nos trazer esse conhecimento tão essencial para a nossa vida como o Evangelho. Como o Evangelho que faz com que Deus esteja palpável às nossas mãos, esteja ao alcance dos nossos olhos, esteja ao alcance da nossa audição. É esse Evangelho quem traz essa motivação. Segunda coisa que o Evangelho proporciona, porque ele proporciona uma motivação correta, é porque ele é fundamentado na obra de Cristo. Olha lá o versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Que obra tremenda Deus fez na vida de Davi. Deus pegou um homem que estava no anonimato. Ninguém sabia quem era esse homem. Até aí tudo bem, mas nem a sua própria família fazia conta dele. Quando Samuel foi enviado à casa de Jessé, o pai de Davi, mandou que ali ele reunisse todos os seus filhos, para que um dentre deles fosse ungido rei, foi passando de um a um, até que acabaram-se os filhos, e não se cogitou a respeito de Davi. Tem um ali, mas esse aí certamente não é. Desprezado por todos, e Deus tornou ele príncipe na sua nação. Só que, irmãos, às vezes olhando para esse texto aqui, talvez nós sejamos seduzidos a entender que isso foi no estalar de dedos. Samuel teve na casa de Davi, ungiu ele rei, e no outro dia ele chegou lá e disse: Saul, que era o rei atual, pega a tua faixa e passa aqui para o teu sucessor. Não foi no estalar de dedos. Foi uma obra contínua, foi uma obra que foi se desenhando passo a passo, e não foi algo fácil. Não foi algo fácil que Deus realizou em Davi e através de Davi para tirar ele do anonimato e conduzir ele ao trono de Israel. Davi passou por etapas da sua vida dificílimas. Várias etapas da vida que Davi passou, das dificuldades que ele passou, ele relata em muitos dos salmos que ele escreveu. Quando nós olhamos para os relatos dos salmos de Davi, ele está contando a experiência do seu dia a dia durante essa jornada, tudo aquilo que sucedeu, como Deus realizou essa obra magnífica de tornar alguém anônimo, desprezado, rejeitado por tudo e por todos, e torná-lo um rei admirado por tudo e por todos. Foi uma obra árdua. Davi sofreu perseguições cruéis. O rei Saul, ele não entregou de imediato o cetro, muito pelo contrário. Ele, quando viu as proezas que Deus realizava por intermédio de Davi, que já demonstrava que ele seria o rei sobre Israel, esse homem começou a perseguir Davi de forma feroz. Ele juntou toda a sua força, todo o seu poderio, todo o seu exército, e se voltou contra Davi no intuito de tirar a sua vida. Não foi fácil. Ele muitas vezes teve que se esconder em cavernas, ele teve que se fugir, ele teve que se fazer de louco. A vida de Davi não foi uma vida fácil. Toda a história de Davi é marcada por traições, por perseguições, por perigos de morte. A vida de Davi, quem se parece muito com a vida do apóstolo Paulo, onde ele mostra uma caminhada, uma jornada de perigos. Paulo viveu naufrágios, traições por parte de amigos a quem ele conviveu junto na igreja, e tanto a história de Davi como a história de Paulo demonstram que foram pessoas que carregaram em si as marcas do Evangelho, as marcas da cruz de Cristo. Todos esses homens a quem Deus tirou do anonimato e trouxe para ser príncipe, carregavam marcas no seu corpo. Essas marcas estavam relacionadas àquilo que Cristo Jesus haveria de passar no caso de Davi, e aquilo que Cristo passou no caso de Paulo, no caso de cada um de nós aqui. Tanto é que Cristo Jesus, quando ele estava prestes, no finalzinho lá nos brados que ele pronuncia na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
E esse texto, essa frase, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo por Davi. Salmo 31, versículo 5. Davi diz: em tuas mãos entrego os meus espíritos. Veja como a vida de Davi, ela era marcada por tudo aquilo que Cristo haveria de passar lá naquela cruz, obviamente com bem mais intensidade. Que obra tremenda que Deus fez em Davi e através dele. A obra da cruz estava sendo impressa no coração de Davi, e foi assim que ele tornou-se rei, foi assim que ele saiu do nada para tornar-se alguém no seu reino, através da impressão das marcas do Evangelho, o Evangelho da cruz de Cristo, o Evangelho que aponta para a obra que Cristo Jesus realizou. Ela ia sendo impressa em cada evento da sua história, a cada luta, a cada adversidade, a cada perseguição, Deus imprimindo no coração dele as marcas do Evangelho, as marcas do Evangelho da cruz de Cristo. Por isso que esse Evangelho nos motiva. E olha o que é que Deus diz mais no versículo 9: e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Versículo 10. Essa obra que Deus fez em Davi, e através dele, que trouxe descanso, que trouxe paz, que trouxe prosperidade para o seu povo, foi uma obra tão maravilhosa, tão tremenda, mas ainda assim não era o descanso final. Mesmo que o povo pudesse gozar de descanso, mesmo que o povo pudesse usufruir de todos os benefícios em paz, plantar, colher, ter os seus filhos, criar os seus filhos, participar das festas solenes ali que Israel participava, ainda assim aquilo não era descanso. Prepararei lugar. Aquilo era só sombra, símbolo do que Deus havia preparado para o seu povo, do verdadeiro descanso que Deus haveria de realizar. Porque mesmo que aqueles inimigos estivessem todos temporariamente dando descanso, ainda assim eles não haviam sido vencidos. Haviam inimigos a ser derrotados. Os inimigos que afligiam, que oprimiam o povo de Deus, mesmo que eles fossem simbolizados, mesmo que eles se materializassem através dos filisteus, dos cananeus e de todos aqueles povos que estavam ali, havia por trás dele aqueles que os controlavam, que os comandavam. Assim como nós vivemos nos dias de hoje, essas ideologias, esses pensamentos que têm invadido a nossa sociedade, eles se materializam através de homens, de pessoas, mas por trás desse homem há um coração guiado pelo aquele que se opõe, pelo anticristo, pelo espírito do anticristo. Era assim naquela época, que esses inimigos, o povo de Deus só haveria de ter descanso quando esses inimigos fossem derrotados. E esses inimigos foram derrotados quando o Filho de Deus, aquele que ninguém conhecia, que ninguém dava por ele, o filho do carpinteiro, aquele que nasceu em Belém, numa cidade desprezível, aquele que tinha hábitos e costumes comuns, foi por meio dele que Deus destruiu todos os seus inimigos. É por isso que a obra de Davi, ela na verdade era uma seta que apontava para a obra de Cristo Jesus, porque foi lá na cruz, quando Cristo Jesus derramou o seu sangue, que aqueles que nos oprimem ou que nos oprimiam, eles foram derrotados. O pecado, Satanás e a morte. Esse trio de inimigos
que tanto oprimia o povo de Deus, ele não foi derrotado quando Davi derrotou os filisteus. Eles não foram derrotados quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Ele foi derrotado quando Cristo Jesus, o servo sofredor, subiu lá naquela cruz voluntariamente e derramou seu sangue para que todos os seus opressores, de uma só vez, pelo um só ato, fossem derrotados e envergonhados. Toda oposição contra Deus e contra o seu povo, ela foi derrotada lá na cruz do Calvário. Diante daquela cruz estava Cristo Jesus e diante deles todos os seus opositores. E sabe contra quem eles estavam se opondo? Contra Deus e contra o seu plano de ter um povo exclusivo para si. Era contra isso que eles se opõem. Segundo eles, era impossível que houvesse uma relação de intimidade entre Deus e um povo tão pecador. O pecado se levantava e dizia: jamais vai acontecer isso, porque eu domino sobre eles e a vontade deles está subordinada à minha vontade, e a minha vontade é que eles andem sempre na contramão da vontade de Deus. E um homem, o Deus que se fez homem, subiu lá naquela cruz e mostrou para o pecado que, como um homem, mesmo sofrendo toda a opressão, mesmo tomando sobre si todo o pecado do mundo, mesmo por causa disso sofrendo toda a ira de Deus, ele olhou e Pai disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não se ouviu nenhuma palavra de blasfêmia do filho para com o pai, mesmo carregando sobre si o pecado da humanidade e mesmo sendo punido. O pecado não tinha mais o que argumentar, porque um homem subiu à cruz, derramou seu sangue e mostrou que era possível, por meio daquele ato de justiça, do homem ter comunhão com Deus. A partir daquele momento, o pecado não domina mais a minha vida nem a sua vida, porque Cristo Jesus pagou o preço por mim e por você. Nele nós somos libertos do pecado. Por causa dessa obra, nós hoje não somos mais conduzidos pelo pecado. Por causa dessa obra, a nossa motivação, ela está em associação com aquela motivação que levou Cristo Jesus em subir aquela cruz, fazer a vontade do Pai. E não só o pecado, mas aquele que colocou o pecado do mundo também foi destruído lá naquela cruz. A morte, que era o salário do pecado, também foi destruído lá naquela cruz, porque o nosso Salvador ao terceiro dia ressuscitou. Que obra maravilhosa! Nele nós temos descanso. O descanso que o povo estava usufruindo aqui era um descanso que apontava para o verdadeiro descanso, que em Cristo Jesus nós temos descanso. Em Cristo Jesus nós já não somos mais oprimidos por Satanás. Aquele que outrora nos induzia, nos inclinava a andar de contrário à vontade de Deus, hoje ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque Cristo nos libertou com o sangue que ele derramou lá naquela cruz. Que obra tremenda! Nele nós podemos descansar. Nele nós podemos vir à casa de Deus no dia do descanso para cultuar, porque a ideia de descanso é que a obra foi completa. Foi assim que Deus descansou lá na criação. Quando ele terminou de criar, quando ele completou a sua obra, ele descansou. Em Cristo Jesus, a obra de Deus, ela foi sacramentada, ela foi finalizada, foi consumada, como ele disse, está consumado. Por causa dele, nele nós temos descanso.
É certo que ainda há um terceiro, um último inimigo a ser vencido, que é a morte. De forma que nós ainda vivemos um pouco parecido com esse povo aqui, né? Nós já usufruímos, assim como esse povo, de benefícios já, de bênçãos que já caem sobre a nossa vida. Mas ainda assim, isso é só sombra daquilo que haveremos de desfrutar quando o nosso Salvador voltar e destruir o último inimigo que falta ser derrotado, a morte. E todos ressuscitarão. Nós, digo nós, povo de Deus, aqueles que foram lavados, comprados e remidos pelo sangue de Jesus para o descanso eterno. Aqueles que não compactuam com essa obra, aqueles que não são motivados por esse evangelho, nem pela obra que esse evangelho proclama, para a condenação eterna. Por fim, versículo 12: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse, versículo 3, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, versículo 14, e ele me será por filho. Essa obra tão grandiosa que Deus haveria de realizar na vida do seu povo, Ele deixa bem claro quem era que ia realizar essa obra: o seu descendente. Era uma obra tão grandiosa que demandava tantos atributos e tanta perfeição que nenhum homem poderia realizar, somente o próprio Deus. O reino de Deus, o nome de Deus, a glória de Deus, que essa glória revelada no Evangelho que nos motiva, ela não seria manifestado, o nome de Deus, ele não seria manifestado por qualquer homem, mas o próprio Deus viria, e esse homem seria descendente de Davi. Esse manifestaria a glória de Deus, o nome glorioso de Deus seria manifestado através desse homem. É o que Deus está dizendo aqui a Davi, por meio do profeta Natã. E ele faria uma grande obra. Ele edificaria uma casa, uma obra de construção que demanda esforço. E essa casa, a glória de Deus habitaria nesta casa. É o que Deus está dizendo aqui. O descendente de Davi viria proclamar a glória desse Deus, e ele iria realizar uma obra tal, ele ia construir que aqui é tratado como se fosse um edifício, e que nesse edifício a glória de Deus haveria de resplandecer. A casa de Deus que Cristo Jesus construiu, é dela, é nela e através dela que a glória de Deus se manifesta. O Deus glorioso se manifesta através do descendente de Davi e da construção da obra que ele fez, que aqui é tratado como a construção de um edifício, a casa de Deus, a igreja de Deus. O povo de Deus é o local
onde a glória de Deus se manifesta por meio do seu Espírito. O Espírito Santo, que habita no coração de cada crente, de forma individual e de forma coletiva, ele manifesta no nosso meio a glória do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vocês não se enganem, quando a igreja ela está sendo atacada por meio de falsos pastores, falsos mestres, quando está substituindo esse evangelho por achismos, filosofias humanas, por doutrinas de homens, por farisaísmo, por tantos ismos, aí Deus levanta homens, aplica esse evangelho no coração desses homens, para que a glória de Deus manifestada através desse evangelho que traz o conhecimento de Deus, que se fundamenta na obra de Cristo, ela derrote todos esses adversários. Por isso que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela traz à tona o conhecimento de Deus, ela é fundamentada na obra que Cristo Jesus realizou lá naquela cruz do Calvário, e pela ação do Espírito Santo, que promove essa glória no nosso meio. Por isso que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Ela pode passar por momentos difíceis, por grandes lutas, mas Deus a sustenta por meio do seu evangelho. Que coisa belíssima, que coisa preciosa. A comunhão que nós vivemos, que traz para o nosso meio a glória de um Deus triuno que vive em comunhão, ela é promovida através do conhecimento de Deus, que esse Espírito promove por meio deste evangelho no nosso coração, e por meio da obra de Cristo, que esse Espírito promove na nossa vida, e que gera comunhão, e essa comunhão ela gera glória para o Deus que nos chamou, para o Deus que se revelou em nosso meio, para o Deus que nos redimiu, que nos comprou, para o Deus que habita no nosso coração. A casa de Deus não é uma casa construída por tijolos, é uma casa construída por pedras vivas, onde cada eleito, cada redimido, ele ocupa o seu espaço, e junto a igreja invisível, ela proclama a glória de Deus através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age de forma poderosa no seio da sua igreja. O Espírito Santo é aquele, e fazer uma ilustração aqui para vocês, não sei quantos aqui poderia, mas se eu entrasse numa galeria de arte, de quadros, e eu começasse a olhar aqueles quadros, eu não saberia dizer nada. Se perguntasse, você sabe que obra é essa? Olha naquelas pinturas, para mim que sou leigo e ignorante com relação a esse tipo de arte, eu acho que quase todas, eu olharia assim e dizia, rapaz, eu acho que o camarada estava um pouco embriagado aí, passou o pincel dele de todo jeito, saiu isso aí. Aí vem aquela pessoa que conhece, que é a autoridade, e ele começa a demonstrar que por meio daquela arte há uma obra que foi desenhada. E não apenas isso, por meio daquela obra, por meio daquelas cores, as cores, os traços, há um autor. É assim que o Espírito Santo age em nosso coração. Há um autor por trás da vida que o povo de Deus recebeu de graça. Não apenas um autor, há uma obra que foi esculpida, uma belíssima obra de arte, e tanto o autor como a obra, ela traz glória ao Deus triuno.
Irmãos, eu vou encerrar provando a vocês que esse Evangelho, que nos traz o conhecimento de quem é Deus, esse Evangelho que é fundamentado na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, esse Evangelho que resplandece através da obra do Espírito, trazendo glória para Deus, ele é poderoso para fazer que nós venhamos cultuar o nosso Deus, ou façamos qualquer outra coisa, pelas ações certas e pela motivação certa. Leia o restante, do versículo 18 ao versículo 29, o restante da carta, a resposta que Davi deu a tudo quanto Deus havia falado para ele. Davi queria construir, lembre-se que Davi queria construir um templo, uma casa para a habitação de Deus, e Deus não permitiu. Como é que Davi sai diante da resposta de Deus? Meu amigo, acaba cheio de entusiasmo, aí Deus joga um balde de água fria. Tem nada não, eu não vou mais para a igreja não. Quando eu esfriar a minha cabeça, aí eu volto. Foi assim que Davi reagiu. Davi faz uma oração de gratidão, porque ele recebeu esse Evangelho, ele entendeu esse Evangelho, e ele percebeu que somente esse Evangelho poderia levá-lo a fazer as coisas pelas razões certas e pela motivação certa. Ou homem motivado a fazer a obra de Deus, quer ter motivação para fazer a obra de Deus, quer ter motivação para caminhar com Deus com o coração repleto de alegria, apegue-se a esse Evangelho que nos traz o conhecimento de Deus, que é fundamentado na obra de Cristo e que é expressado pela ação do Espírito para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças a Deus, porque nós merecíamos a tua condenação, nós merecíamos que o Senhor virasse as costas para nós por aquilo que nós somos, por causa da nossa rebeldia, por causa da inclinação do nosso coração de fazer tudo quanto não te agrada. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, se revelou em nosso meio como um Deus bondoso, longânimo e compassivo, manso e humilde de coração. E quando nós olhamos para esse Deus e olhamos para quem nós éramos, nós fazemos que nem um salmista: quem sou eu e quem é o teu povo para que recebamos de ti tantas bênçãos, não só bênçãos de naturezas materiais, mas principalmente bênçãos de naturezas espirituais, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, a comunhão que nós temos com o Deus triuno, que nos habilita a entrar na tua presença, expor o nosso coração e nos quebrantar diante de ti, receber de ti o perdão pelos nossos pecados. Pai bendito, nós te rendemos graças, ó Deus, porque o teu Filho, aquele que gozava de toda glória e toda majestade, abriu mão do seu trono e habitou em nosso meio. Dá para imaginar o que é o Senhor, Criador de céus e terra, aquele que sustenta esse universo, aquele que tem poder para que do nada venha à existência todas as coisas, aquele cujas estrelas conhece pelo nome, aquele que conta cada grão de areia do mar, habitar no meio de homens pecadores, e fez isso não constrangido, mas fez isso de forma soberana e voluntária. Foi do desejo de Deus, foi do agrado de Deus separar um povo pecador para que esse povo fosse o seu povo,
fosse a sua igreja, uma igreja construída não em cima de filosofias humanas, mas em cima de um sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Pai bendito, nós te rendemos graças, porque olhando para a tua igreja, no decorrer da história, nós percebemos que por trás dessa igreja há um Deus glorioso que tem pintado uma obra de arte belíssima que glorifica o nome de nosso Deus. É em nome de Jesus que nós assim te rendemos graças por tudo. Amém.